Boas tardes, boas noites. Então, como informamos na semana passada, estamos lendo aqui a introdução do livro Astronautas do Além, psicografado pelo Chico, orientado pelos espíritos de Emmanuel e Herculano Pires, né? Ele trata justamente da justificativa do título, que compõe uma coleção de 4 livros chamada Na Era do Espírito, né? E os livros foram escritos entre 1972 e 1974, onde ele aponta claramente, expressamente, que somos espíritos universais e que, portanto, nesse encerramento de ciclo do planeta de provas e expiações, nós teremos a possibilidade de experimentar o contato com os companheiros de outros planetas como parte da nossa caminhada a Deus, né? Então eu vou pegar o parágrafo que nós lemos ontem desse mesmo livro e em seguida nós leremos o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho sobre o planeta de regeneração. E ao final, introduziremos trechos do programa Pinga Fogo da TV Tupi, em que Chico comenta, a partir da descida do homem à Lua, dia 20 de julho de 69, que uma vez que a humanidade como um todo opte por não entrar em choque entre as nações, ao final desses 50 anos, que coincide agora com 2019 em diante, entraremos numa outra fase de descobertas, de pesquisas, de desenvolvimento tecnológico que nos muito ajudará nessa entrada ao terceiro milênio. Vamos lá. Essa é a razão do título escolhido para esse volume. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém, imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de Sagres do infinito, sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante, conjugadas da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas dos homens se acelera em nossos dias, porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a precognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Perceberam qual é a informação? O desenvolvimento da mediunidade, ele é necessário para que nós possamos ampliar a percepção do entorno, na medida que esses novos mundos vão se descortinar para nós. Não só os mundos materiais, né? Mas também os mundos que os acompanham, os mundos constituídos de matéria mental, né? Esse mundo cósmico, eivado de fenômenos e cenários que, para que possamos absorver todo o seu entendimento, precisamos dessas ferramentas mediúnicas. Interessantíssimo isso, né? Vamos lá. Os fenômenos paranormais nada mais são do que os fenômenos mediúnicos. Não existe um campo específico de fenômenos parapsicológicos. Os verdadeiros parapsicólogos não criam problemas com referência ao espiritismo, pois sabem muito bem que estão trabalhando em campo espírita. Só os falsos parapsicólogos, em geral incapazes de compreender a ciência que dizem cultivar e pretendem ensinar,
estabelecem um conflito imaginário entre parapsicologia e espiritismo. Sofrem da cegueira mental do sectarismo ou de incompetência intelectual. São os beneficiários do preconceito cultural e religioso que impede até agora as nossas universidades de acertarem o passo dos seus currículos estreitos com as dimensões maiores dos currículos mundiais. Vivem parasitando a ignorância acadêmica e sugando impunemente a ignorância popular, desarmada diante do assalto vampiresco à sua ingenuidade. Esse livro prova, em seus vários capítulos, que refletem a vivência real da mediunidade em nossa terra, que os fatos mediúnicos são a matéria-prima da pesquisa parapsicológica. Dispomos de uma tradição de mais de um século nesse terreno, mas os nossos meios universitários preferem marcar passo na retaguarda da cultura mundial, franqueando aos incompetentes e aos espertalhões os poderosos filões mediúnicos das nossas camadas populares. O material reunido nesse volume corresponde ao período que vai de 14 de janeiro a 21 de julho de 1973, na divulgação das mensagens psicográficas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, seguidas dos comentários de Irmão Saulo, pseudônimo de que nos servimos para a publicação de crônicas espíritas na imprensa há mais de um quarto de século. Com esse, são 3 os volumes já publicados, sendo os 2 anteriores os seguintes: Chico Xavier Pede Licença, em 1972, e Na Era do Espírito, em 1973. Esses volumes documentam de maneira viva a atividade mediúnica de Francisco Cândido Xavier e seu relacionamento direto com a vida do nosso povo. As explicações do próprio médium sobre as condições e as motivações da recepção dessas mensagens constituem valioso material de estudo para todos os que realmente se interessam pelos problemas espirituais. São Paulo, 3 de outubro de 73, Herculano Pires. Depois desse livro completando essa série, veio o Diálogo dos Vivos no mesmo ano de 1974. E agora vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Mundos Regeneradores, por Santo Agostinho. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma, nascente, é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, aí, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las e permitir-lhe ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma verdadeira equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis.
Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Mesmo absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro de que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Pois bem, agora nós sabemos expressamente que a Terra está se tornando um desses planetas de regeneração. E nesses comentários que o Chico promoveu em 1971 no programa citado Pinga Fogo, ele deixa claro que, apesar de hoje vivermos num ambiente aparentemente sombrio, de pandemia, de problemas, simultaneamente abrirão portas para uma evolução tecnológica que aliviará e nos abrirá outras experiências muito mais felizes, muito mais agradáveis. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões que falou sobre a nova era, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos,
então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico. Olá a todos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, ao Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais esse dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Na semana passada nós estávamos falando sobre o orgulho, sobre a vaidade, a humildade, e vimos que a maior parte dos nossos males, das nossas angústias, tem a sua raiz ali no orgulho, né? E o orgulho nos leva a termos uma visão sobre nós mesmos acima daquilo que de fato nós somos. E podemos nos considerar superiores àqueles com os quais convivemos. E nós vimos o quanto o orgulho ele exige de nós, ele nos convida a esse olhar bastante atento, corajoso, sincero, para que nós possamos perceber como nós somos, quem nós somos, né? Como foi dito na semana passada, para não nos acharmos nem melhores nem piores do que ninguém. E no livro As Dores da Alma, que é pelo Espírito Hamed, ele também fala um pouquinho sobre orgulho. Ele nos diz: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas da nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação de Deus. Logo, é útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender o seu real significado. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar a nossa contribuição ao universo. Então ele deixa claro que todos nós estamos ali ligados, né? Que todos, humanos ou não, há uma função ali no universo, né?
e que nós lembramos até do Pai Nosso, quando fala Pai Nosso, né? Ele é meu Pai, Ele é Pai daquele que eu amo, Ele é Pai daquele que tem dificuldade, Ele é Pai do vizinho. Então é um Deus que é Pai de todos nós. Então, e também que todos nós temos a nossa tarefa, né? A cada um de nós existe ali a confiança desse Deus, desse Pai, que é justiça, mas também é misericórdia, né? Que educa, né? Que nos orienta, que nos ampara. Então é importante até pensarmos o que eu tenho feito ali na minha existência, né? O que a vida, o que Deus espera de mim. E essa preocupação, ela às vezes é tão grande com aquilo que nós gostaríamos de fazer, com aquilo que nós ainda não temos, ainda não conseguimos. Mas o primeiro passo seria percebermos aonde nós já estamos, o que é que nós já temos, qual é a família em que eu estou, qual é a profissão que eu estou, qual o meio que vivo, e fazermos o melhor que pudermos onde nós já estamos. E não pensarmos somente naquilo que nós gostaríamos de ser, gostaríamos de ter, onde gostaríamos de estar. Ele diz: a cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo o envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito, a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Então, à medida que nós temos essa noção, essa ideia de que a todo instante nós estamos criando impressões, junto conosco nós estamos levando a nossa vibração, o nosso pensamento, né? Nós estamos influenciando. Se temos essa noção, isso também nos mostra ali a responsabilidade que isso gera, mas igualmente o que podemos fazer ali de bom, né? Então, às vezes, um gesto, por menor que seja, um telefonema, ouvir alguém, ou mesmo silêncio, isso pode ser extremamente importante para alguém que naquele momento precisa desse momento de atenção. Então, para nós talvez seja uma coisa muito pequena, pouco relevante, mas como ele diz, a todo momento nós estamos influenciando. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes uma atitude que aparentemente ninguém vê, uma atitude silenciosa, ela também pode influenciar alguém negativamente, porque os outros podem, mesmo que a gente não queira, mesmo que nós não tenhamos essa intenção, a todo momento nós podemos ser espelhos ali, né? Ou positiva ou negativamente. E é o que ele diz, que esse nosso envolvimento na vida, se percebermos ali então o valor que tem ali a nossa presença, isso vai ajudar a desenvolver também um amor, um respeito e a aceitação dos nossos semelhantes. Tanto que o Frei Fabiano, ele fala sobre isso, sobre a tolerância, em que ele diz: aceitar os outros como os outros são. Isso é tolerância. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. Tolerar para respeitar. Respeitar para compreender. Compreender para amar. Então, muito interessante isso, porque o que dificulta em grande parte as nossas relações é ali o nosso orgulho, a nossa vaidade. Queremos exigir que os outros se enquadrem, como ele diz aqui, no nosso modo de ser. E nós pensamos, como eu vou conseguir amar um dia, nesse amor mais puro, mais profundo? Mas é bem interessante essa colocação dele, em que ele deixa claro que antes do amor, nós temos que respeitar. E antes do respeito, nós temos que tolerar. Então, uma meta pode ser tolerar para respeitarmos, e do respeito, sim, o amor.
Então ele diz: tolerar para respeitar, respeitar para compreender, compreender para amar. O livro ainda nos diz, apesar de sermos únicos, todos somos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades da nossa singularidade. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutíveis e inúteis. Vejam que interessante, que o orgulho pode nos querer mostrarmos como heróis, aquelas pessoas que todo o tempo estão estressadas, tanto que ele fala de os super-homens heroicamente estressados. Precisamos mostrar para o mundo que nós não paramos, que somos ativos, né? O problema é quando isso se transforma ali, esse heroicamente ativo se transforma em olhar para os outros e o tempo todo julgar que as pessoas são desprezíveis, que elas não trabalham, que elas não produzem, que elas não são úteis, né? Então viramos ali aquelas pessoas extremamente atarefadas, talvez até para fugir de nós mesmos, né? E a pandemia trouxe isso, ele nos obrigou a ter esse silêncio, né? Um pouco desse reencontro conosco mesmo, na medida em que tivemos mais tempo, talvez ficamos mais sozinhos. Então o orgulho pode nos transformar em pessoas heroicamente estressadas. Ele diz: nós poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. Ele quer dizer que nós podemos ajudar os outros, mas que cada um ali tem o seu tempo, e ninguém pode forçar ali a evolução do outro. Tanto que a própria palavra ajudar, se pensarmos, é exatamente isso, ajudar. Ajudar não significa resolver, não significa determinar. Porque talvez até com a melhor com uma boa vontade, nós queremos que as pessoas façam aquilo que julgamos que é o correto, né? Queremos que elas percebam determinadas coisas, mas como foi dito, cada um tem ali seu tempo, né? Cada um tem o seu período de maturação, de perceber, assim como tem muitas coisas que, se percebemos hoje, há tantas outras que nós ainda iremos aprender ao longo do tempo, ao longo das experiências que ainda nós passaremos, né? Então, por mais que nós amemos alguém, devemos ajudar, devemos ali estar do lado, mas cuidado para que nós não exijamos do outro uma atitude que talvez até nós ainda não tenhamos conquistado, né? Até porque isso gera ali frustrações constantes quando nós temos essa necessidade do controle da vida do outro, o tempo todo fiscalizando, julgando, cobrando, como se tivéssemos ali na mão uma verdadeira cartilha daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Ele ainda diz: para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulo, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções, sentimentos, e que passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar ao progresso espiritual dos outros. Então, mais uma vez, ele reforça que a melhor maneira de nós ajudarmos alguém é permitir, estimular que essa pessoa, ela se ajude, né? Que ela descubra ali os seus valores, os seus recursos, né? Que com o tempo, como diz Paulo, nós possamos ser os médicos de nós mesmos, né? Até que um dia a gente fale também como ele, e já não sou eu que vivo em Cristo, mas o Cristo que vive em mim.
Então, a melhor maneira de ajudarmos alguém é despertarmos no outro ali, para que ele procure se ajudar, para que ele procure se fortalecer. Se não agimos como aqueles pais, que seja na infância, seja na adolescência, seja até na vida adulta, eles querem super proteger os filhos, fazem a lição pelos filhos, fazem tudo, evitam qualquer dissabor ali dos filhos, qualquer decepção. Eu conheço esses filhos, não crescem, né? Não ficam emocionalmente imaturos, ficam na infância, né, emocional. Então nós devemos ajudar, mas acima de tudo, estimular para que cada um perceba o valor que tem, né, que perceba naturalmente, como foi dito antes, as dificuldades, o orgulho, a vaidade, mas que também haja ali o estímulo para que cada um se sinta ali filho de Deus, merecedor de respeito, de amparo, e que ele possa ali despertar as potencialidades, né, que todos nós trazemos ali dentro de nós. E ele fala, né, uma vez mais, dos orgulhosos, que eles se utilizam de um ímpeto e interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupados numa posição de inquestionável autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados. Então veja, nós podemos até nos denominar, mas eu tenho uma melhor das intenções, mas sempre pensarmos, essa atitude em relação ao outro, eu de fato quero o bem do outro ou eu quero o meu bem? Eu quero que ele cresça ou quero que ele faça aquilo que eu desejo? Então é sempre nos perguntarmos qual é a minha intenção ali atrás daquela atitude. Ele diz, né? O ser amadurecido, ele tem a habilidade de perceber os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, ele não controla, mas ele coopera com amor, com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. As experiências pelos quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento espiritual. Então, da mesma maneira que ninguém pode fazer aquilo que nos cabe, que é a nossa necessidade de aprendizado, de paciência, até de frustração, para que nós possamos insistir, possamos valorizar. Da mesma maneira que ninguém faça aquilo que nos cabe, nós também não podemos fazer ali a tarefa do outro. Então ele diz que o ser amadurecido, ele vai entender isso e ele vai respeitar então o tempo do outro, e que o outro, no momento adequado, irá fazer aquilo que será bom para a própria evolução dele. Ele diz, nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem as nossas escolhas. Então, se não devemos e não podemos fazer aquilo que cabe aos outros, igualmente nós vamos ter que, ao longo da vida, ir desenvolvendo as nossas escolhas. Ainda que, claro, correndo o risco de errar, que isso faz parte do nosso aprendizado, mas é importante fazermos as nossas escolhas. E até nisso o orgulho pode nos prejudicar, na medida em que nós temos medo de errar, que nós não queremos o erro, né, que não queremos ali o fracasso, e atrás disso pode ter um orgulho muito grande, porque aquele que é humilde, ele tem ali a sua boa intenção e ele não tem esse medo. Então, aprendamos ali a tomar as decisões, a escolher os caminhos, sempre pedindo a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso Espírito protetor que nos intua, para que possamos ali fazer as melhores escolhas. Nós vamos encerrando, e como o texto é bastante longo, nós fomos aqui e ali pensando alguns pontos que nós julgamos que seria interessante para essa reflexão.
Então vamos encerrando uma vez mais, sempre gratos ao Criador da vida, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Que Deus nos fortaleça, ampare a todas as famílias, a todos os lares da terra, ampare ao nosso lar, ampare a todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça na terra, que luz se faça em nossa família, que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.